muito bem-vindos a mais um Cafeína e sim, Doni Denútil não está aqui no estúdio. E onde será que está Doni? A questão é que por uma razão técnica ele não está aqui, espero fazer bem a vez dele, né? E quem sabe vocês depois fazem a hashtag Volta Jana. Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína chegando! E, claro, como sempre, para descomplicar ou ajudar na sua vida financeira. O assunto que vamos tratar hoje impacta todo mundo, seja investidor ou não, porque hoje é dia de falar dos bancos. Você já imaginou alguém que tem mais de 60 ou 70 anos e que passou a infância sem pensar que um dia o dinheiro de papel ia virar apenas números? Algo virtual numa tela? Nunca imaginei isso. Nunca. Até porque, né, a gente vem de um país aí rentista, de poupança, em que a gente contava moedinhas e até para ir no orelhão a gente utilizava moeda. E hoje nem orelhão existe mais. Então, sim, tudo mudou muito demais de tempos para cá. É fato que há algumas décadas ninguém esperava receber o salário apenas com alguns números numa tela ou pagar coisas com plástico. Aliás, até o cartão já está ficando para trás e perdendo espaço para os QR Codes e outras formas digitais. E tudo isso mexe com uma instituição gigantesca que todo mundo conhece e que faz parte da economia, o banco. No imaginário popular, os bancos sempre foram sinônimo de poder, autoridade e credibilidade. Afinal, eles são os responsáveis pelo dinheiro. Mas o nosso questionamento de hoje é: será que isso mudou? Bem, nos últimos 10 anos, um setor que explodiu foram as fintechs. E dada essa movimentação, será que elas abalaram os negócios dos tradicionais donos do mercado financeiro? Recentemente, a TC Economática fez um levantamento sobre os bancos mais rentáveis do mundo em 2021, considerando aqueles com mais de 100 bilhões em ativos. No topo do ranking estão os americanos, Capital One, com um retorno sobre o patrimônio de 20,4%. E o Ally Financial, com um ROI de 19,3% nessa ordem. Só que em terceiro lugar aparece um conhecido por nós, o Santander, com um ROI de 18,9%. Para quem não sabe, né? Eu peço desculpa, porque eu não falei antes, mas ROI significa rentabilidade de uma empresa com base em seu lucro e patrimônio. Este é um indicador muito usado na análise fundamentalista. O Santander não é o único banco brasileiro nessa lista, como vocês vão ver na sequência da quarta colocação, ocupada já pelo banco canadense RBC. O Itaú, com um ROI de 17,3%, ocupa o quinto lugar, o que o coloca à frente do famoso JP Morgan. Já na sétima e oitava posição, vemos novamente outros dois bancos brasileiros, Banco do Brasil e Bradesco. O Banco do Brasil registrou um ROI de 15,7% e o Bradesco de 15,2%, o que é um número levemente acima da nona ocupação, que é ocupada pelo canadense Bank of Nova Scotia. E para fechar os top 10, vemos em 10º lugar o americano SVB Financial, com um ROI de 15%. Ou seja, da lista dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. Se ampliarmos a lista para além dos top 10, ir para os top 30, ou seja, os 30 maiores, os Estados Unidos lideram com 19 instituições, seguido por Brasil, Canadá e Reino Unido, com 4 bancos cada. A rentabilidade mediana dos 4 bancos brasileiros em 2021 foi de 16,5%, o que é bem superior à mediana de 11,8% dos 19 bancos americanos da lista. Agora, além do retorno sobre o patrimônio, o lucro dos bancos também mostra a força dessas instituições. Em 2021, o lucro dos 4 bancos mais rentáveis saltou mais de 32%, e atingiu recorde de 81,6 bilhões, o que foi o maior valor registrado, mas isso sem considerar a correção pela inflação. Bem, claro que os bancões são resilientes às crises porque eles têm, no geral, negócios muito sólidos. Já ouviram aquela frase de que banco não perde dinheiro?
É tipo isso mesmo. E mesmo em contextos de incerteza, como estamos passando, né, que é a inflação, também aumento de calotes, né, dados as devidas proporções, essas instituições são pouco impactadas. Um exemplo é a alta expressiva da taxa Selic. A subida de juros, em regra, é boa para os bancos, com o valor do crédito subindo, assim como a alta de investimentos em renda fixa. Por outro lado, em um cenário extremamente inflacionário, também tem risco de inadimplência. E é exatamente isso que justifica a alta da taxa. Com o aumento do risco, os bancos emprestam, mas com juros maiores. Já outra questão global atual que tem impactado os mercados como um todo é a guerra na Ucrânia. Em relação ao impacto do conflito, o sócio e head da Levante Investimentos, Enrico Cozzolino, disse que, de certa forma, os bancos brasileiros foram beneficiados pela retirada dos bancos russos do sistema SWIFT. Isso porque o país capturou parte do fluxo de clientes russos pela semelhança com o país emergente e exportador de commodities. Agora, fazendo uma outra análise, nos últimos anos, as fintechs apareceram como um potencial risco aos bancos tradicionais. E enquanto as startups cresciam e lucravam, as instituições antigas desvalorizavam em um cenário de baixa histórica de juros. Agora, em 2022, o cenário se inverteu e a dúvida chegou ao investidor. O que fazer ou onde investir? Nas fintechs ou nos bancões? Segundo o analista da Levante, a queda das fintechs está totalmente relacionada ao momento econômico atual. Ele afirma que as startups financeiras estavam muito precificadas, com fluxos de caixa funcionando, juros lá embaixo e uma inadimplência controlada. E a migração dos clientes vindo dos tradicionais. Na outra ponta, os bancões se desvalorizaram a níveis recordes. Mas para o analista, essa precificação das fintechs em futuro incerto sempre causou dúvidas. O raciocínio é de que os bancos possuem certa resiliência econômica, porque historicamente eles já enfrentaram momentos inflacionários, têm clientes que ainda são rentáveis e têm o conhecimento do crédito de mais longo prazo para cada usuário, diferente das fintechs. Mas a resposta para essa dúvida, de bancões contra fintechs, depende muito do objetivo do investidor. Segundo o analista da Top Game Investimentos, tem uma premissa, um binômio básico financeiro, que é quanto maior o risco, maior o ganho potencial, que em determinados momentos também pode se transformar em prejuízo. Ou seja, se o investidor procura uma certa solidez, pagamento recorrente de dividendos e valorização consistente, o analista, recomendaria os grandes bancos justamente por serem aderentes, ter resiliência, principalmente num cenário como o atual. Mas se a pessoa está disposta a assumir um risco maior em troca de uma possibilidade de valorização expressiva, talvez seja melhor optar por uma fintech. Mesmo assim, no contexto atual, é recomendado que o aporte em empresas de maior risco seja mais controlado e não tão agressivo. Só me resta girar as notícias. O Alibaba fechou uma parceria com a rival da Tesla para desenvolver novas tecnologias para carros autônomos. A gigante chinesa e a startup Xpeng vão abrir um centro de computação para construir softwares para os veículos. Com isso, deve-se reduzir de 7 dias para 1 hora o tempo de treinamento do seu principal modelo de direção autônoma. A CVC foi multada pela Senacom por vender passagens da Avianca em 2020, sem informar os consumidores sobre o risco de cancelamento dos voos. Na época, a companhia aérea estava em processo de falência. A multa é no valor de R$363 mil. A decisão é definitiva e a CVC não pode mais recorrer. O prazo para pagamento da multa é de 30 dias. A Binance anunciou uma nova criptomoeda que funciona como uma espécie de certificado de verificação de identidade, chamado de Binance Account Bound. O token será a prova de que o usuário que o detém passou pelo processo chamado de Conheça Seu Cliente, em que a empresa coleta dados pessoais. O ativo só pode ser emitido pelo usuário que teve a identidade verificada inicialmente e ele estará acessível apenas por meio do aplicativo móvel da Binance.
Depois que as notícias foram giradas, vou aí, mendigar para vocês, dê o like pra gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, segue a gente lá no canal, que tudo isso acaba fortalecendo os algoritmos para ajudar que o nosso conteúdo acabe chegando a mais gente. Tchau, a gente se vê na próxima. Obrigado pela audiência e nos vemos no Invest News.